Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre o pensar o contemporâneo e recebi esse livro da editora Arquipélago. Bom, esse livro faz parte de uma série que faz parte de um projeto maior que é chamado Fronteiras do Pensamento. Esse projeto convida intelectuais e pensadores e filósofos e afins para discutir temas importantes. Esse ano eu li o Pensar a Cultura, um livro bem legal da série de livros. E fora esses dois, existe ainda o Pensar a Filosofia. Eu vou deixar o link ali embaixo, caso alguém não tenha visto. Mas enfim, hoje eu vou falar sobre o Pensar o Contemporâneo. Bom, assim como o Pensar a Cultura, esse aqui é um conjunto de textos de diferentes autores. Normalmente são conferências que eles deram para esse evento, né? Comentando sobre algum tema específico, sendo que todos eles têm a ver com o contemporâneo, né? Enfim. Bom, o primeiro texto é de um filósofo de Gana, cujo nome eu vou falar completamente errado, provavelmente, que é Kwame Anthony Appiah. Gente, alguém que manja dos caras, me diz, por favor, se tá perto, pelo menos. Bom, o título é As Revoluções Morais, e ele vai comentar sobre como o conceito de moral e o que é moral e o que não é moral vai mudando e como isso é, de certa forma, relativo e vai apontar principalmente alguns cases de mudança de moral de uma sociedade. Então, quando há alguma coisa que era considerada estranha, principalmente por estrangeiros que visitavam aquela sociedade, pôde ser alterada. Então, tem caso de mutilações de mulheres, por exemplo, as mulheres chinesas, né? Aquela questão do pé, que eles usam aqueles sapatos que prendem o pé, ou questão de mutilações femininas na África. Então é bem interessante, porque ele mostra como é relativa a questão de moral e como dá ou não dá para mudar isso, né? Bom, o segundo texto é o A História na Era Google, do Carlo Ginzburg. O Carlo é um historiador e antropólogo italiano e ele vai falar sobre a informação na internet, né? No fundo, ele gosta, ele aprova a existência, mas ele comenta que não é tão democrático assim, porque você também precisa saber pesquisar e saber ir assim para usar o Google de maneira boa, porque senão você também vai cair muitas coisas erradas e falsas, enfim. Então ele aponta um pouco essa dualidade e como isso também pode mudar a aprendizagem de história, principalmente que é a área dele, né? Mas como que isso muda essa relação entre as pessoas e o conhecimento. Bom, o texto seguinte, na realidade, é um ensaio visual da artista Marina Vefford, chama Manhã. São umas telas bem interessantes e eu acho que eles têm leituras bem legais quando pensadas sobre o tema do contemporâneo. E eu fiquei bastante curiosa para conhecer a obra dela pessoalmente, assim, eu acho que a arte é aquela coisa que muda muito você vê de verdade ou você vê num livro, na internet. Fiquei bem curiosa. Bom, o texto seguinte chama Amor, Filosofia, Sabedoria e Felicidade, do Luc Ferry. O Luc Ferry é um filósofo e eu acho que ele foi ministro na França, se eu não me engano. E, bom, ele vai falar sobre o ideal da vida bem-sucedida, o que é isso, e ele dá uma volta gigantesca, assim, porque ele começa nos gregos e ele termina na ecologia, basicamente. Ele vai falar sobre tudo. É um texto bem legal, eu gosto bastante do jeito que ele escreve, do jeito que ele argumenta, né, no jeito que ele apresenta as ideias dele. Bom, depois é uma entrevista com o Michel Onfray, ele também é francês, também é um pensador, um filósofo francês. E essa entrevista é um pouco mais abrangente, porque no fundo eles comentam um pouco sobre a vida dele, sobre a obra dele como um todo, assim, não tem uma ideia e uma argumentação tão fechada, tão específica. Mas também é bastante interessante. Vai falar sobre vários temas importantes no fundo, né? O texto seguinte é um texto que eu particularmente gostei muito, que chama O Protagonismo Feminino, que é da Leymah Gbowee, eu acho, alguma coisa assim. Ela é da Libéria e ela participou de ações de reconstrução do país depois das guerras civis que eles passaram. E a ONG em que ela trabalha, a ONG que ela ajudou a criar, enfim, ganhou o prêmio Nobel também. Então tem um trabalho bastante forte já.
E ela vai comentar um pouquinho sobre como foi para as mulheres que sofreram tanto nesse período, tiveram tantos problemas, como foi ela para elas arranjar essa força e se tornarem protagonistas dessa reconstrução. É um texto muito bom e a história dela assim é incrível. Esse sim é de longe o meu texto favorito do livro, mas bom, isso é bastante pessoal, obviamente. O texto seguinte é O Deus Não É Grande, do Christopher Hitchens. O Christopher Hitchens foi um pensador britânico, ele faleceu em 2011, se eu não me engano, mas se não foi por aí. E ele é ateu e defende vários livros, e, enfim, fala muito sobre religião e tal. E nesse texto ele vai... Eu acho, pelo que eu conheço do pensamento do Hitchens, esse texto é um bom resumo, assim, é um agregado assim, de tudo que ele pensa. E ele vai falar sobre um pouco sobre o papel da religião e sobre as incoerências da religião hoje em dia. E o texto seguinte, que é o último do livro, eu também acho que tem essa característica de juntar bem o argumento do autor. É do Manuel Castells, que é a Sociedade em Rede e os Movimentos Sociais. Esse é um autor que a gente usa muito em comunicação. E nesse texto ele vai falar sobre... Bom, A Sociedade em Rede é um livro muito famoso dele, em que ele fala sobre a criação da internet e como que isso vai mudando a configuração da sociedade. E nesse caso ele vai se ater um pouquinho mais aos movimentos sociais. Então, vai falar muito sobre o que tem acontecido nessas manifestações que derivam de movimentos que acontecem na internet e tal. Também, para quem não conhece o autor, é um texto que agrega bem as ideias dele, que resume bem, assim. Então é bem interessante. Bom, eu preciso dizer, eu sou muito fã dessa série porque eu gosto da maneira com que os textos são, porque você chama teóricos e pensadores e filósofos e tal, mas você coloca textos um pouco mais leves, já que são conferências, né? Eles apresentaram isso normalmente em algum lugar. Os textos são um pouquinho mais livres, assim, e eu acho uma maneira muito gostosa da gente entrar em contato com essas ideias de uma maneira mais simples, e eu acho até mais simples para quem não é dessas áreas, né? Para quem tá vendo tudo isso pela primeira vez. E eu acho que agrega muito, assim, ao leitor em termos de pensamento e tal. Eu indico esse livro para quem ficou interessado, eu indico, é um livro bem gostoso de ler, não é difícil e apresenta ideias sensacionais, assim, feitas por pessoas sensacionais. Quem quiser saber alguma coisa mais específica do livro que eu não tenha comentado, me deixa nos comentários que eu respondo, tá? E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até logo. Tchau, tchau.